Boa tarde, gente, tudo bem? Que bom tê-los conosco aqui nesse fim de tarde para essa conversa sobre exames genéticos. Eu sou Adriana Ribeiro, gerente de relacionamento do LabRede. Nós temos aqui conosco a doutora Ellen Carvalho, bióloga graduada pela PUC, com título de especialista em genética há 17 anos e sócia-diretora de uma das mais conceituadas empresas de genética do país. Temos conosco também a doutora Maria Letícia Pena, doutora pela UFMG, mestre pela Unicamp em genética, bióloga graduada pela UFMG. Temos aqui conosco também o nosso CEO Sérgio Banho, que vai também dar uma palavra com a gente. Boa tarde, Adriana, obrigado. Boa tarde, doutora Ellen, doutora Maria Letícia. Eu tenho que aproveitar essa mesa qualificada para fazer uma pequena introdução, para me apresentar. Eu, depois de 11 anos à frente da gestão de um laboratório de patologia clínica com atuação na área ambulatorial, eu assumi a diretoria executiva do LabRede, a convite do nosso conselho de administração. E dentre os objetivos e os focos de ação que me foram passados, a missão de fortalecer a nossa atuação ao proporcionar sustentabilidade e independência aos nossos clientes e a todos os participantes da nossa rede, é aquilo que nos orienta. E fazer isso não existe melhor forma do que gerar informação de qualidade, informação que é um poderoso elemento para crescimento e sustentabilidade dos nossos negócios. E o tema não podia ser mais apropriado, quer dizer, é um tema que endereça a medicina hoje e que vai endereçar a medicina no futuro muito próximo. Então, eu queria agradecer a disponibilidade da doutora Ellen, da doutora Maria Letícia, em estar com a gente nesse final de tarde, né? Aproveitem bem as informações, explorem bem essas duas referências na área e deixo desde já o LabRede, a diretoria executiva à disposição para contato, para conversas e para possibilitar que a gente, de fato, consiga constituir uma rede cada vez mais forte e crescente nesse mercado tão difícil e competitivo. Muito obrigado. E vou passar a palavra, então, para as nossas palestrantes de hoje. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer a Adriana e ao Sérgio o convite para participar desse evento. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E o nosso objetivo hoje não é ensinar genética, não é ensinar a genômica, não é esse o nosso foco. O que nós queremos trazer para vocês hoje é o que podemos ofertar em termos de laboratório, na especialidade de genética e genômica, o que tem de tecnologia de ponta, os exames que estão aí para serem ofertados. Para poder auxiliar, porque na verdade o laboratório ele é um auxílio diagnóstico, né? Então nós precisamos ter muito isso em mente, que nós precisamos ter o médico, que é o nosso cliente, para que a gente possa ofertá-lo, né, e contar para ele que existem essas tecnologias, que elas estão acessíveis e que o laboratório está apto a poder a ofertar esses exames. E junto com os exames existe a assessoria técnico-científica, que o médico pode lançar mão quando necessário e se necessário. Então, aproveitem esse período que nós vamos passar juntos. Se vocês tiverem depois, no final, qualquer dúvida, nós estamos aqui para poder esclarecer. E eu vou passar a palavra para a doutora Maria Letícia para poder dar as boas-vindas. Bom, boa tarde a todos, né? Queria agradecer ao LabRede, a pessoa da Adriana e do Sérgio, né? A participação, esse convite para estar aqui hoje falando de genética. Né? Tenho certeza que a gente tem muita coisa interessante para ser colocada, né? Vou só passar a palavra para a Adriana, para logo em seguida a gente começar o assunto, né? Falando dos exames propriamente ditos. Muito bom, então nós vamos iniciar o nosso webinar. Gostaria de agradecer a participação da doutora Ellen, doutora Maria Letícia, dos nossos clientes, né, que estão aqui conosco nos prestigiando.
Vocês podem encaminhar as perguntas através do nosso chat e no final a gente vai fazer um sorteio de uma consultoria em genética. Então, convido a todos a participar e desejo um excelente evento para nós. Bom, então, gente, né, vamos dando início, né, vamos conversar um pouco de exames genéticos, né? Inicialmente, né, o que a gente, quando a gente vai começar a falar de qualquer exame, né, a gente tem que pensar, né, como que esse material vai ser desde coletado até, né, o resultado final. Então, a coleta vai ser feita, pode ser feita em qualquer lugar. A gente tem, né, procedimentos específicos para cada tipo de coleta. A gente tem procedimentos específicos para o transporte de cada um desses materiais, né? Então, após a coleta, esse material é transportado e vai chegar até o laboratório para fazer a análise. Então, né, a gente pensando em exame genético, a gente sempre tem um DNA, né, para pensar. E aí esse material vai ser processado da forma como deve ser processado, de acordo com o exame que vai ser realizado, vai ser emitido um laudo e esse laudo vai ser enviado, então, para o laboratório para poder ser liberado o resultado para o paciente. Então, aqui, inicialmente, né, tem os tópicos do como que nós vamos falar aqui hoje e os exames que vão ser, né, nós vamos falar um pouco deles, né, porque a gente não tem como esgotar um assunto, exames genéticos, né, em um webinar com 1 hora de duração, né, e nem é esse o objetivo, porque senão a gente fica uma coisa cansativa, mas nós vamos falar de alguns exames, e se tiver algum outro exame que a gente não tem elencado aqui como importante, né, mas que vocês queiram fazer qualquer pergunta, estamos totalmente às ordens para poder conversar sobre eles. Então, nós vamos falar do cariótipo, o X frágil, microarray, exoma, NIPT e alguns câncer de mama e ovário, painel de câncer hereditário. Então, aqui, para a gente poder começar a falar, né, um pouco da genética, vou começar buscando a enciclopédia Barça, que, né, dentre as pessoas que estão me escutando, dependendo da idade, pode ter gente que lembre da enciclopédia Barça e pode ter gente que vai falar assim, gente, o que é uma enciclopédia Barça, né? Então, dentro das pessoas que lembram do que é a Barça, a gente vai falar daqui a pouco. Quem não lembra é como se fosse um Google hoje em dia, tá? Era o Google de antigamente, a gente ia lá na Barça e pesquisava, então cada coisa a gente ia lá e investigava aquele assunto ali, né? E o que tem tinha na enciclopédia? A gente tinha os conceitos, então, em ordem alfabética, né? Volume do 1 até o último, tinha todos. E ali dentro a gente tinha todos os conceitos, né? Frases, parágrafos, um conceito inteiro. Pensando nisso, então, e fazendo uma analogia para a genética, né? Então, o que a gente pode fazer dessa analogia enciclopédia Barça com genética? Quando a gente fala em material genético, muita gente aqui já deve ter falado em material genético pensando assim. Às vezes a gente fala, não, olha, os seres humanos têm 46 cromossomos. O material genético está em cromossomo. O material genético é o DNA. O que tem de diferença entre cromossomo e DNA? Quando a gente fala isso, eu estou falando da mesma coisa? Eu estou falando de coisa diferente, né? Quando eu falo que eu vou fazer um exame genético, que eu vou fazer uma análise de cromossomo, ou quando eu vou fazer um estudo na parte, né, relacionada à biologia molecular, na parte genômica, eu estou falando a mesma coisa ou eu estou falando coisas diferentes? Na verdade, nós estamos falando de momentos diferentes de uma célula ao longo da vida. Tá? A gente pode, né, quando a gente fala, quando eu falei lá, né, lá na Barça, que eu coloquei para vocês a enciclopédia aqui, é como se, por exemplo, nós temos 23 pares de cromossomos. Então, é como se cada volume que a gente tem da enciclopédia, na verdade, a gente tivesse todos em duplicata e todo mundo tem um par de cromossomos. Um que eu ganhei da minha mãe e o outro que eu ganhei do meu pai. Então, todas as informações que eu tenho em duplicata, tá? E
dentro deles, na hora que eu começo a fazer a minha leitura, então eu estou fazendo o quê? É como se eu estivesse desenrolando esse material e fazendo a análise ali da minha fita de DNA. A gente pode fazer uma analogia também aqui de cromossomo e DNA, né, dessa forma descompactada, pensando né, como se fosse o quê? Uma mudança, quando a gente faz uma mudança de casa. Quando eu vou fazer a mudança, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encaixotar tudo que está dentro da casa. Então, eu tenho o quê? Eu tenho os cromossomos. A hora que eu chego, esse material vai ser... Todas as minhas coisas vão ficar espalhadas pela casa. Então, eu tenho o quê? O meu DNA todo, né? Funcionando, tudo espalhado na casa e tudo conseguindo, todo o meu material conseguindo desempenhar a função que tem que desempenhar. Então, considerando isso, aí a gente vai começar a pensar agora, né? Quando eu faço o exame que vai analisar cromossomo e quando eu faço um exame que vai analisar esse material genético, esse DNA descompactado. Então, o primeiro exame que a gente, né, que nós vamos falar aqui seria o cariótipo, né? Então, o cariótipo, o que eu faço, né? O tipo de análise que é feita quando eu faço um cariótipo? Eu estou estudando os cromossomos. Então, dentro, né, daquilo que eu falei, nós temos, a espécie humana tem, né? São 23 pares de cromossomos. Então, a gente tem um par do cromossomo número 1, do 2 até, né, o par 22 e um par de cromossomo sexual. Então, a gente vai fazer essa análise, a gente vai estudar esse material dessa forma. Os sinônimos que a gente tem para esse cariótipo, né, seria estudo cromossômico, cariograma. Aí, a gente, para fazer o cariótipo, a gente pode usar vários tipos de materiais, né? A gente pode usar a célula sanguínea, pode usar de líquido amniótico, de vírus corial, de medula, né? Então, e para fazer essa análise, eu preciso de células vivas. Então, o material, ele tem que ser, ele tem, em média, essas células, né, se mantêm estáveis de acordo com o meio de cultura que vai ser coletado, que vai ser colocado, né, ou da forma como vai ser transportado, ele tem uma estabilidade de cerca de 3 dias após a coleta. E a previsão do resultado para esse cariótipo é de 15 dias úteis. Só que, o que acontece? Quando, né, igual a gente viu aqui no slide anterior, quando eu faço a análise do cariótipo, eu olho no microscópio. Então, eu estou olhando um material no microscópio e o microscópio tem um grau de resolução. Só que, às vezes, a gente tem um problema genético que o problema que está acontecendo, ele é menor do que o grau de resolução que eu tenho no meu microscópio. Então, como eu tenho esse grau é menor, eu preciso de fazer um exame diferente, né? Porque como eu estou vendo um material compactado, se eu tiver alguma alteração pequenininha ali dentro, eu não vou conseguir visualizar. Então, a gente tem o outro exame, que é o microarray. Então, as células, para esse exame, ele tem, né, uma diferença, né? No cariótipo eu precisava das células vivas, aqui as células não precisam estar vivas. Então, né, porque como eu vou trabalhar na parte de genômica, extraindo esse DNA, eu não preciso de que as células estejam vivas. Eu vou fazer uma análise de todo o genoma, né, e eu consigo detectar nessa análise alterações de 10 a 100 vezes menores do que aquilo que eu consigo visualizar no cariótipo. Então, eu consigo, né? É como se eu tivesse um exame, eu consigo ver isso, no outro eu já consigo ver uma coisa bem menor, né? Um grau de resolução menor. E posso usar diversos materiais também, e não preciso das células vivas, né? Os sinônimos que a gente tem para microarray é o array, SNP array, CGH array. A previsão de resultados são 20 dias e a estabilidade são 7 dias, né, depois que a coleta foi feita. Tá? O próximo exame que a gente tem para falar é o exoma. Então, vamos entender só um pouquinho, né, dessa questão do nosso material genético para poder entender como que o exoma é feito. Quando, né, todo mundo tem, né, as nossas células têm ao redor, tem uma quantidade muito grande de DNA dentro delas. A estimativa é que dentro do núcleo de cada célula nossa, exista cerca de 1 metro de DNA, tá?
Só que a gente não é todo esse material genético que realiza funções específicas no nosso corpo, né? O material genético que realiza funções específicas, né, que a gente vai conseguir expressar em uma função específica, é aquele que está nos nossos genes. Então, desse material genético todo que a gente tem, nós temos cerca de 20 mil genes conhecidos. Isso aqui, gente, quando foi descoberto, pensou-se o seguinte, como a gente tem tanto de material genético que a gente não utiliza, tá, para essa expressão, pensaram o seguinte, olha, então é um DNA que se eu não preciso, é um DNA, né, que eu posso chamar de lixo, eu posso tirar ele da célula. Então, foram feitos experimentos onde parte desse DNA era removida e as células morriam. O que aconteceu? Então, eu não posso mais considerar que eu tenho uma coisa que não é necessária na célula. Eu falo que eu não sei a função. Então, existem funções de regulação, outras funções que a gente não sabe quais são. Mas a gente sabe que esse material tem que estar ali dentro. E para poder estudar essa parte, esses 20 mil genes que são necessários, né, para os desempenhos todos celulares, a gente faz um exame chamado exoma. Então, o exoma, na verdade, ele não analisa o DNA inteiro da célula. Ele vai analisar as sequências gênicas desses 20 mil genes que são conhecidos, tá? Quando a gente faz a análise de tudo, você faria o sequenciamento do DNA total. Isso não é o objetivo do exame. A gente vai examinar, na verdade, esses 20 mil genes. A gente pode usar diversos tipos de material e o maior desafio que tem é que a gente vê o que é variante que é relevante ou não. Vamos entender o que é isso. Eu tenho olho castanho. Tem gente que tem o olho claro, tem o olho azul ou verde. A informação genética é cor do olho. Então, mas o que eu tenho de diferente de quem tem o olho claro? Tem uma variante. Eu estou dando um exemplo para vocês de uma característica, mas eu posso ter essa variante numa função da célula. E essa variante pode ser importante e ser patológica ou não. Então, não adianta, assim, quando eu faço o exame, eu preciso, a pessoa que está fazendo o exame, que está interpretando esse exame, é muito importante que ela saiba interpretar o que é uma variante relevante ou não. E muito importante nesse caso para a gente, no laboratório, é que você tenha uma suspeita clínica. Porque essa suspeita, né, a gente, em termos de bibliografia, em termos da forma como a gente vai interpretar esse resultado, a gente consegue, né, chegar a algumas conclusões e dar um melhor resultado para vocês. Então, estou chamando muita atenção no caso do exoma, né, mas em todos os exames de genética, como em tudo, a gente tem uma suspeita diagnóstica no exame, ele é muito importante para a gente, né, nessa interpretação e nessa análise que está sendo feita. Então, os sinônimos para exoma que a gente tem, sequenciamento completo do exoma, sequenciamento do exoma completo, WS. A previsão de resultados são 35 dias úteis e a estabilidade da amostra também são 7 dias após a coleta. Aqui, nós vamos falar um pouco de um exame muito específico, do X-frágil. Tá? E eu vou até explicar um pouco por que o X-frágil entrou aqui nessa apresentação, né? Porque para a gente poder fazer um link do que acontece atualmente. Dentro do ANS, o rol de exames, né, que são feitos para quando a gente tem uma pessoa, uma criança com um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, né, principalmente para a gente tratando de planos de saúde, existe uma sequência de exames que são pedidos para poder, um exame tem que ser pedido antes do outro nessa questão para liberação dos exames. Então, se tem uma criança com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, o primeiro exame, porta de entrada, é o cariótipo. Então, o cariótipo não estando normal, né,
não tendo visto nenhuma alteração, o próximo exame que vai ser pedido vai ser o X-frágio. Depois vai ser o microarray e depois o exoma. Então, por isso que a gente está falando do X-frágio aqui, porque nesses casos específicos, né, é muito importante a gente saber por que o X-frágio está sendo pedido. Então, a síndrome do X-frágio é a causa mais comum de deficiência intelectual hereditária que existe. Então, né, os sinônimos que a gente tem: estudo molecular para a síndrome do X-frágio, X-frágio por PCR, teste molecular para X-frágio, gene FMR1, que é o gene, né, que está alterado na síndrome do X-frágio, X-frágio análise molecular, estudo molecular X-frágio, DNA, X-frágio pesquisa molecular. A previsão do resultado são de 20 dias úteis e a estabilidade também da amostra são 7 dias após a coleta. Agora, voltando, né, para aquela listagem, né, de exames, né, que eu falei do X-frágio, só para colocar dentro dessa linha, né, que a gente estava falando anteriormente. Agora, então, nós vamos falar do NIPT. O NIPT é um exame que atualmente ele está sendo, né, ele está sendo muito falado porque é um exame pré-natal não invasivo, né? Então, ele é feito a partir de uma amostra do sangue da mãe. Então, você faz a coleta do sangue da mãe, a partir de 10 semanas de vida, né, de gestação, já é possível detectar o sexo do bebê e se tem síndromes genéticas. Algumas síndromes genéticas, né, a gente consegue detectar. É um exame que o resultado sai rápido e ele tem muita segurança para a mãe e para o bebê, justamente por não ser um exame invasivo. Então, ele tem, né, dependendo se pode, ele pode dar síndrome, a gente pode verificar síndromes, como ele pode também, a gente pode conseguir ver o sexo do bebê também. A previsão do resultado são 12 dias úteis, a estabilidade 24 horas após a coleta e o material deve ser mantido à temperatura ambiente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns exames, né, de exames genéticos para o câncer, né, e vamos falar vou falar de 2 exames, né, que foram, nós elencamos, né, porque são exames que estão sendo mais pedidos atualmente. Mas a gente existe uma gama muito grande de exames, né, de painéis de câncer específicos que a gente pode conversar também. Então, painéis são desenhados para análise de diferentes genes já relacionados às formas mais comuns de predisposição hereditária ao câncer. Eles servem para diagnóstico, confirmar se a causa do câncer é hereditária. Ele serve para prognósticos, né, para definir tratamentos e para fazer aconselhamento genético. Então, e aí a gente tem diferentes técnicas, né, que podem ser utilizadas. Tem o NGS, tem o sequenciamento individual de gene e o MLPA. Não vou entrar aqui em detalhes, porque isso aqui são as técnicas que são utilizadas, né? Igual como a doutora Ellen falou no início, nosso objetivo aqui não é o de ensinar genética e muito menos como fazer os exames, mas que a gente entenda que a gente pode pedir, né? Você pode fazer um painel, você tem painéis específicos para os diversos tipos de tumores. O câncer de mama e de ovário, o que a gente tem? Análise de 37 genes que causam câncer hereditário, incluindo os principais genes que causam câncer de mama e ovário hereditários. A previsão de resultados são 20 dias, a estabilidade são 7 dias após a coleta e pode ser sangue ou pode ser o swab. Então, né, no câncer de mama e de ovário, a gente sabe, né, quando a gente faz os painéis, a gente não faz a pesquisa geralmente de um único gene. Porque os tumores, os cânceres são provocados geralmente por são vários genes que podem sofrer alterações. E como são vários, os principais são analisados, né, no exame do câncer de mama e ovário. E, né, por fim, aqui a gente está falando do câncer hereditário, então o que a gente tem? Análise de genes que causam diferentes cânceres hereditários, incluindo mama, ovário, endométrio, intestino, colo retal, formas polipóides e não polipóides, de próstata,
câncer gástrico, neoplasia endócrina e múltipla, o câncer de pâncreas, a síndrome de Li-Fraumeni, entre outras. Então, né, nesse tipo de análise, a gente já faz um número maior de marcadores, né, um maior número de mutações para poder, justamente para a gente poder ter, né, que são marcadores de diversos tipos de câncer. 20 dias de resultado também, a estabilidade 7 dias após a coleta e o material é o sangue ou suave. Então, aqui, voltando, né, de onde a gente começou, né, só para a gente poder fechar, então, nós vimos cariótipo, que é feito com cromossomo, conforme a gente vai desenrolando esse DNA, né, a fita fica descondensada, eu consigo fazer análise de bases específicas, consigo ver com muito mais precisão, mas eu consigo ver o quê? Exame específico para cromossoma e exames específicos para a fita de DNA. E chegando de novo na nossa enciclopédia Barça, né? Pensando que a gente, né, nos nossos livros, né, nos cromossomos, e dentro deles a gente abre, então a gente tem palavras, frases, parágrafos, né? E a gente consegue fazer essa leitura. Uma coisa muito importante, gente, que a gente tem que pensar nessa análise, é qual que é a grande dificuldade que existe quando a gente está fazendo essa análise mais ligada, né, à sequência de bases. É que no DNA existem 4 bases, né? Adenina, timina, citosina e guanina. São só essas 4 que, combinadas, vão formar toda a informação que a gente tem. Então, a gente precisa de conseguir saber certinho onde que começa e acaba cada informação, cada gene, para a gente poder fazer esse estudo preciso e ver, né, e dar esse diagnóstico da forma mais precisa possível. Então, nós concluímos o nosso webinar e agora a gente vai fazer o sorteio. Vai aparecer na tela. Laboratório Triagem de Timóteo, parabéns, foi o sorteado. A gente vai fazer contato com vocês para alinhamento aí do processo e agendamento desse momento de consultoria. Fico muito feliz aí, né, pelo Laboratório Triagem, muito bacana. E, gente, em caso de dúvidas, né, nós temos a nossa assessoria técnica do LabRede, permanece à disposição para dúvidas técnicas, algum questionamento, alguma necessidade, né, que venha algum pedido médico com alguma solicitação, nós estamos à disposição. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada e até o nosso próximo webinar. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde.